Jornal da Manhã. Muito bem, de volta com o Jornal da Manhã, e eu tenho a honra de conversar agora com um amigo, Sargento Nery, deputado estadual. Aliás, o Sargento Nery faz parte de um grupo dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, chamado PDO. O que é o PDO? PDO é um grupo que são os parlamentares em defesa do orçamento. Aí você vai falar para mim, mas pouco se ouve falar sobre o PDO, pouco se ouve falar sobre o trabalho desse grupo, importante grupo, repito, parlamentares em defesa do orçamento. Pouco se ouve falar sobre o PDO, até numa estratégia elaborada pelo próprio governo do estado de São Paulo, haja vista que estamos tratando de deputados estaduais. Por quê? Porque o trabalho do PDO vai em cima exatamente do que o governo do estado promove e é questionado por esses parlamentares e que trabalharam muito ao longo da pandemia. Entretanto, você não ouve a imprensa tratar do PDO com a atenção, o respeito e o carinho que merece esse grupo de trabalho. Veja, são deputados estaduais, ok, mas montaram um grupo chamado PDO e que estão em defesa do orçamento. Significa o seguinte: cuidado com o gasto público, do jeito que vai ser gasto o seu dinheiro, o meu dinheiro, com o aumento dos impostos que tivemos ao longo dos últimos meses por parte do governo do estado. E aí eu pergunto, por que a imprensa não fala do PDO? Porque não é interessante para o governo do estado? Mas para nós é muito importante a gente saber quais os trabalhos realizados por este grupo, capitaneado e liderado pelo deputado Sargento Nery, que tem junto com ele Coronel Telhada, o Márcio Nakashima, também a Letícia Aguiar, a Adriana Borgo, o Coronel Nishikawa, Conte Lopes, Tenente Coimbra e o agente federal Danilo Balas. E sobre a atuação do PDO e uma importante e estarrecedora denúncia, nós conversamos agora com o deputado estadual Sargento Nery. Sargento, uma honra ouvi-lo e vê-lo aqui na programação da Jovem Pan. Meu amigo, bom dia. Não me canso de falar da seriedade do seu trabalho, da sua equipe. E o que você falou, uma grande verdade. A grande mídia, né, tenta tampar os erros e abusos do governo do estado em relação ao orçamento, ao dinheiro público. Mas a Jovem Pan de Bauru, tendo um piloto honesto, imparcial, sempre nos dá espaço para trazer a verdade e a realidade desse governo e da gestão pública do estado de São Paulo. Então, por isso, eu parabenizo a Jovem Pan de Bauru, por esse espaço, por esse trabalho. Infelizmente, nós tentamos até levar esse assunto à Jovem Pan da capital, mas tivemos pouco espaço, outras redes também não nos ajudam a divulgar, mas tenho em você e nessa emissora de Bauru uma grande admiração. Obrigado, sargento. Aliás, eu peço para o senhor, se possível, contextualizar e contar para o ouvinte Jovem Pan, antes do que o traz aqui hoje, sargento Nery, o trabalho do PDO. O que o PDO já conseguiu apurar, os parlamentares em defesa do orçamento, já conseguiu apurar e salvar de dinheiro público. O senhor pode nos contar? Bom, Vitória, nós já conseguimos reter aos cofres públicos ou fazer com que não fosse gasto mais de R$1 bilhão na pandemia. Eu vou contar aqui rapidamente um caso que foi notório, deu mídia internacional, que foi quando eu levei meu grupo para fiscalizar o hospital de campanha do AMB. Ninguém entendeu naquele momento por que nós fomos lá. O governador João Dória, ele havia feito um chamamento de R$680 milhões em contratação de leitos particulares. E eu tinha uma informação que o hospital de campanha do AMB tinha 1.800 leitos clínicos. Então, não havia necessidade de fazer essa contratação. Pois bem, no momento da fiscalização,
fomos impedidos de entrar, aí com muita negociação com o secretário municipal de saúde, entramos lá para fazer a fiscalização. Nós não tínhamos feito ainda um ao vivo em fiscalização, mas naquele dia eu autorizei que os deputados fizessem ao vivo, para que o governo não falasse que era imagens montadas ou fake news. Então nós fizemos um ao vivo no Facebook. Pois bem, quando nós entramos, tinha 470 leitos montados, dele utilizados 240, então não tinha nem 50% da utilização, e tinha mais de 1.300 leitos com macas sem colchão, com geladeira emplasticada, sem nenhuma estrutura. Então não precisaria fazer esse chamamento. Tanto é que o governo do estado retirou esse chamamento. Então só nessa ação nós economizamos 680 milhões de reais. A primeira fiscalização que nós fizemos foi numa fábrica de aventais na cidade de Itapevi. Essa fábrica era numa casa locada, o endereço, até nós levantamos, o proprietário estava devendo 3 meses de aluguel, né, de aluguéis, e então ele não tinha capacidade de entrega. E a empresa era nova, e a constituição dela era 20 mil reais. Como é que uma empresa com a constituição de 20 mil reais, numa casa alugada, pega um contrato de 14 milhões de reais? Fizemos a denúncia e conseguimos também barrar essa contratação. Então, somando todas as ações que nós fizemos, são muitas, Vitória, eu só pontuei 2 aqui, nós chegamos mais de 1 bilhão de reais mantidos no acúmulo. Não é um trabalho fácil, a população acha que é tranquilo para o deputado fiscalizar, não é. Tá? As informações é muito difícil, não há transparência no governo, mas nós não paramos os trabalhos, continuamos a trabalhar e cobrar o governo e as secretarias. Agora, sargento, e é importante voltar a destacar um ponto, isso não ganha repercussão na grande mídia. O consórcio aí de imprensa, ele não repercute essa questão, né? Não encontra eco na grande mídia o trabalho do PDO, e é o que nos espanta. A gente está falando de algo que evitou gastos de mais de 1 bilhão de reais em situações... gastos suspeitos ou exatamente, inidôneos. Exatamente. Então, e a gente não ouve falar do trabalho do PDO, porque não é interessante para o governo do estado que a população venha a descobrir, a conhecer como funciona o bastidor do negócio. 680 milhões ali, 14 milhões acolá, e assim o nosso dinheiro vai para o bolso ou para o ralo. Agora, deputado, parabéns pelo trabalho mais uma vez do PDO. E o que ele apura agora? Qual é a última do PDO para que o ouvinte Jovem Pan aqui entenda de fato a importância desse trabalho? Olha só, Vitória, eu quero até fazer um parênteses, né? Eu quero deixar claro para a população, seria muito cômodo eu estar do lado contrário, né? Estar do outro lado. Por quê? Os deputados são base, tem milhões de recursos para distribuir nas cidades. As minhas emendas, o governo, a Casa Civil, cria problema para liberar. Eu estou com uma emenda de 200 mil reais para a PAI de Pompeia, onde colocou tecnicamente inviável. Quer dizer, nós vamos deixar de mandar um recurso para a PAI de Pompeia que precisa por uma questão política, né? Então, eu tenho dificuldade em liberação das minhas emendas, eu não tenho emendas a mais no meu recurso. Então, eu escolhi um lado que é da população, mas dificulta muito o meu trabalho, né? Os meus pedidos nas secretarias acabam não sendo aceitas. Diga-se de passagem, o que nós estamos brigando com a Secretaria da Saúde para liberar um terreno, uma construção que o Estado não vai gastar um centavo, e o secretário nem me responde o ofício encaminhado. Então, nós temos essa dificuldade por estar do outro lado, né, na contramão do governo, naquilo que se diz
sobre o recurso, o mau uso do recurso. Pois bem, chegou para nós uma denúncia que a Secretaria da Saúde construiu aí um prédio para o CROSS no valor de 43 milhões de reais. E ela acabou fazendo um adendo contratual, uma reatificação de um contrato no valor de 3 milhões de reais para colocar nessa obra. Até enviei para você, tiver a cautela de enviar a denúncia que foi feito, e pasme, com esse valor todo, não fizeram licitação. Essa é a denúncia. Então, eu estou questionando o Tribunal de Contas do Estado sobre essa pauta da licitação. E também notifiquei ao Ministério Público, que é um órgão que eu confio, é um órgão competente, mas que eu espero que faça um trabalho não voltado para os interesses institucionais do Ministério Público, que faça um trabalho realmente sério para apurar, porque nós estamos falando de 43 milhões de reais. É muito dinheiro. Deputado, só para entender. Só excedendo 3 milhões de reais. Sargento, só para então, entender. Então, o que nós esperamos? Que o Ministério Público também entre nesse trabalho, nessa denúncia, e acabe apurando. Eu confio muito no Ministério Público. Eu espero que ele faça um bom trabalho e, se for verídico isso, que os responsáveis sejam realmente punidos, porque é o que nós precisamos nesse Estado. Essa pandemia foi feita uma farra do dinheiro público. Tanto é, Pitoli, que eu sou o único deputado que tem um projeto de resolução pedindo a CPI para os gastos do Covid. Eu só tenho 18 assinaturas. Eu preciso de 33 assinaturas para montar essa CPI. Mas não assinam, a base do governo não assina, e o governo acaba aparelhando-se, para que os deputados não assinem o projeto de resolução que eu propus, a segunda vez esse ano, eu propus aí esse projeto de resolução. Deputado Sargento Nery conosco, deputado aqui ao meu lado, Cláudio Cofani. Cláudio, o deputado na sua escuta. Bom dia, deputado, é mais uma vez uma satisfação tê-lo e é muito mais uma satisfação poder participar desse momento em que o senhor apresenta para a sociedade, da publicidade através aqui também, dessa atuação desse grupo de deputados. Porque é muito comum que nós, sociedade civil, nas conversas, muita gente fica metendo o pau no político, reclamando de político, e o senhor está esclarecendo mais uma vez um detalhe importante. Poderia estar do lado de lá do balcão de negócios, numa posição confortável, com verba sobrando, com carinho e atenção de quem detém o poder econômico do Estado. E o senhor está do lado da população, buscando a transparência, buscando avaliar situações. E o senhor mandou para nós o material para deixar claro, o senhor não está fazendo acusações superficiais, apontando o dedo, fazendo aquele ativismo panfletário. O grupo busca ser cauteloso, zeloso e diligente. E o senhor tem identificado, o grupo tem identificado isso em várias situações, várias áreas do Estado, ou está focado principalmente nesse show de desperdício de dinheiro público que foi a pandemia, e muito dinheiro com pouca eficiência? E a primeira pergunta é essa, e a segunda questão sobre isso é: qual o suporte que vocês têm para fazer esse trabalho? Vocês precisam de muito da população fazendo apontamentos para vocês, apontando situações para vocês investigarem, ou está sendo um processo de quantitativo, qualitativo que vocês vão atrás? Bom, a primeira pergunta do senhor, bom dia, doutor? Bom dia. Grande abraço. Primeira pergunta, o grupo percebeu que na pandemia foi uma farra de recursos. É claro que nós sabemos que a demanda e a procura encarecem os insumos, os produtos, mas tinha coisas que não condiz com a realidade comercial, nem com toda a dificuldade de se encontrar insumos, E a partir daí começamos a investigar, principalmente na área da saúde. Diga-se de passagem, os grandes escândalos que tivemos aí no estado de São Paulo, Operação Raio-X, entre outras,
que são bilhões de reais, né, voltada a algumas organizações, né, sociais, e a partir daí nós identificamos que realmente a saúde, a Secretaria da Saúde é a menina dos olhos daqueles que querem realmente sangrar o Estado e não se importam com a população. O senhor pontuou bem, eu poderia estar do outro lado do balcão, né, mas até pela minha formação, pela minha vivência, eu fiz um juramento em defender a nossa população e lá, assim eu faço na Assembleia também. Eu sempre falo que ser reeleito ou não, para mim pouco importa. O que importa é a minha gestão, e a minha gestão ela tem que ser ímpar na proteção do recurso, na proteção da população. Então, eu não faço trabalhos de recurso e de distribuição de recurso para ser reeleito. Eu faço um trabalho sério, faço um trabalho de cobrança e oposição jurídica, não de discurso que muitos fazem, mas nada, nenhuma providência se toma. Agora, quanto ao segundo questionamento do senhor, pelo contrário, nós não temos amparo nenhum. Nós temos temos grupos de deputados que são contra nós, né? E aponta o dedo. Eu lembro que no início do trabalho do PDO, nós fomos muito criticados no grupo de WhatsApp dos deputados, né? Eu só escrevi uma frase a eles, né? Dizendo que o futuro a Deus pertence. E a verdade, o diabo não consegue esconder. Ela aparece. E joguei no grupo e começamos a fazer o trabalho. Então, nós não temos, pelo contrário, nós temos uma resistência na Assembleia Legislativa por algum grupo de deputados para que o nosso trabalho não tenha fluidez. Tanto é que, o senhor imagina, eu fiz um projeto de resolução 2 vezes pedindo a CPI dos gastos do Covid. No primeiro pedido, no primeiro projeto, eu tive 13 assinaturas. Nesse segundo, eu tenho 18. Eu preciso de 33, nós somos em 94 deputados. Agora eu pergunto, o porquê que não assinam o projeto de resolução para que se instale a CPI para apurar esses gastos? Se o governo não tem nada para esconder, se ele está tudo legal, deveria assinar e colocar as claras, entregar as documentações, nos dar a possibilidade de fazer a investigação, porque nós não podemos investigar, né? Nós podemos fiscalizar, por isso eu mandei ao Ministério Público, mas há uma grande resistência, doutor, muito. E nós dependemos também de denúncias da população, de pessoas que estão dentro do órgão público. Então, nós já fizemos fiscalizações em municípios, já mandamos para o Tribunal de Contas questões de municípios, né? Houve apurações, houve prisões, houve processos. Então, nós estamos trabalhando com denúncias de pessoas ligadas ao setor público e populares também. Agora, sargento, e o que fazer agora com essa denúncia? Acompanhar como a Jovem Pan pode contribuir, como o paulista que nos ouve agora incomodado com isso, 43 milhões sem licitação para a construção do prédio da Cross, aditivo ali de 3 milhões, enfim, como a gente pode fazer para acompanhar de perto isso e cobrar de fato para que a coisa seja apurada de fato, sargento? Então, olha, eu acho que o papel da imprensa é informar. Eu acho que não deixar a população esquecer esses fatos, né, que aconteceram nessa gestão, esses fatos que, esses sim, levaram pessoas à morte por falta de estrutura, por falta de recurso, porque 1 milhão retirado do setor público em corrupção ou qualquer outro tipo de desvio, nós estamos falando que está custando pelo menos 1 ou 2 ou 3 vidas que poderiam ser salvas. Então, eu acho que a imprensa não pode deixar de esquecer isso. A imprensa tem que informar a população diariamente do que acontece, porque é revoltante você ir no hospital e ver as pessoas jogadas no corredor, como eu vi a vida inteira na Polícia Militar, e você pegar um grupo de gestores ou de políticos
como a gente viu em várias operações, problemas de corrupções na ordem de 5 milhões e 200 milhões, pessoas dando festa em local de prostituição, cara com carro importado, com aviões, passeando no exterior, e a nossa população sequer tem um bom atendimento. Isso é revoltante. Mais revoltante ver como o Bauru tem um aparelho tão maravilhoso igual o HC, que precisa de 100 milhões para colocar em funcionamento e tratar toda uma região, e ver 43 milhões sem licitação. Aonde nós vamos parar? Até quando? Eu pergunto para você, Pitoli, até quando nós vamos ver esses lobos, sanguessugas na população do estado de São Paulo? Ou a população acorda, ou a população veja realmente que a política ela tem que ser uma coisa que temos que dar atenção diariamente para que possamos mudar esse país, ou realmente nós vamos voltar a ficar na mão daqueles que só surrupiaram os cofres públicos. Como desabafo, mas a gente cansa de dar murro em ponta de facas se a população não nos apoiar, o Pitoli. E eu faço o meu papel aqui de imprensa e vou cobrar explicações também por parte do governo do estado diante dessa denúncia feita e já protocolada pelo senhor e pelos companheiros do PDO. Obrigado, viu, sargento, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. A Jovem Pan News Bauru reconhece a importância do trabalho dos parlamentares em defesa do orçamento. Obrigado, sargento. Olha, um abraço a todos, Bauru e região. E deixa cravado aí, Pitoli. Nós estamos na briga com a Secretaria de Saúde pelo CRMI. É claro que o secretário não dificulta o meu trabalho, não responde por causa dessas denúncias. Mas ele tem que ter caráter e vergonha na cara, o secretário. Porque ele não pode colocar uma oposição política à frente de milhares de pessoas que precisam ser CRMI. Para mim, esse secretário não tem vergonha na cara. Assinar uma licitação dessa, assinar um adendo desse e fazer um trabalho de oposição política a um deputado que fiscaliza o setor dele para prejudicar milhares de pacientes em Bauru, para mim ele não tem vergonha na cara, Pitoli. Um grande abraço a todos de Bauru. Deputado estadual Sargento Nery conosco, 10h10.